Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, então aqui mais uma vez com vocês para mais um dia de estágio, né? Hoje já é sexta-feira, então amanhã e depois a gente não tem vídeos, né? E aí quero que vocês então prestem bastante atenção nesse vídeo de hoje, tá? Pessoal, quero falar hoje sobre uma doença, tá? Que ela está aí no meio da população já há bastante tempo, né? Porém, existe muitas pessoas que ainda nem têm o diagnóstico dessa doença, tá? É uma doença grave, uma doença que não tem cura, tá? E que ela é uma doença sexualmente transmissível, né? Então vocês já imaginam que eu estou falando do HIV, né? Então beleza, pessoal. O que é o HIV? O HIV, pessoal, é um vírus, né? Que é transmitido ele é transmitido por via sexual, via sanguínea e também é transmitido da mãe para o filho, né? Quando a mãe está gestante lá, pode ser transmitido, né, na gestação, na hora do parto e também na hora da amamentação. Por isso que é importante, pessoal, a realização dos exames, porque na realização dos exames, do exame preventivo, a mãe ela vai ficar sabendo ali se ela é portadora de HIV ou não, tá? Se ela for portadora do HIV, entra-se com um tratamento, tá? Lá já com os antirretrovirais e para fazer com que a carga viral dessa mulher fique bem baixa e não transmita aí para a criança durante a gestação. Também na hora do parto, o parto deve ser feito com maior sigilo, né? O médico vai prestar atenção ali para que o cordão umbilical da criança não tenha contato com o sangue da mãe, né? E a criança também é medicada por profilaxia logo que o bebezinho nasce, tá? A amamentação também, a mãe não pode oferecer o leite dela para esse bebê, tá? Tem que ser feito aí uma adequação com outro leite, ou mesmo leite materno de doação, ou então alguma fórmula que o médico vai prescrever, tá? Como que é transmitido então o HIV? A gente já acabou de falar, né? Que é por via sanguínea, por via sexual, tá? Sexual tanto vaginal, pessoal, como anal e oral, tá bom? Então, assim, qualquer desses 3 atos sexuais aí pode transmitir o vírus do HIV, tá? Quanto tempo que o vírus do HIV ele demora para se manifestar? O vírus do HIV, pessoal, a janela imunológica dele está entre 30 e 60 dias após o contato. Então, se a pessoa teve o contato entre 30 e 60 dias, ele pode apresentar ali o exame de sangue já positivo, tá? Só que fora desse período, mesmo que não esteja ainda apresentando ali no examinho que ele já é positivo para HIV, ele pode transmitir para outras pessoas. Por isso a importância da orientação, né, dos técnicos auxiliares de enfermagem orientarem a todos a utilizarem então os preservativos, né, para diminuir aí a probabilidade de transmissão, tá bom? Pessoal, HIV é o vírus no corpo, tá? Se ele não for tratado adequadamente, ele pode desenvolver para a AIDS, tá? O que é a AIDS? Então, a AIDS aí é propriamente dita a doença, entendeu? Às vezes existem pessoas que ele é portador do vírus, porém ele não desenvolveu a doença, tá? Quando ele desenvolve a doença, então ele já não é só o portador do vírus HIV, aí ele já é portador da doença AIDS, tá bom? A pessoa pode ficar aí portadora do vírus por anos, né? E nem desconfiar, né? Só vai saber lá quando for fazer exame. E ele pode ser portador do vírus, então ele não apresentar sintomas nenhum, tá? Após ele apresentar os sintomas aí da AIDS, né? A doença desenvolveu para AIDS, aí sim começa a apresentar os sintomas, tá? A AIDS, pessoal, ela é uma doença que
ela acaba com o sistema imunológico do paciente, tá? Os primeiros sintomas observáveis da AIDS são fraqueza, febre, emagrecimento e diarreia prolongada sem nenhuma causa aparente, tá bom? Nas crianças infectadas, os efeitos eles pode aparecer como problemas nos pulmões, diarreia e dificuldade no desenvolvimento dessa criança também, tá? Na fase, pessoal, sintomática inicial aí da AIDS, tá? A pessoa ele pode desenvolver a candidíase oral. O que é a candidíase oral? Sabe as mulheres que têm aquele corrimentinho branco assim, que diz que é a candidíase, que fica ardendo bastante ali na região vaginal? É parecido com aquele dali, porém daí na boca, né? Sim, outras pessoas conhecem também por meio tipo assim, falam que é sapinho, né? Existem aí vários ditados, tá? Mas chama-se candidíase oral, tá? Sensação constante de cansaço, tá? Aparecimento de gânglios aumentados nas axilas, virilhas e pescoço, diarreia, febre, fraqueza, transpiração noturna e perda de peso superior a 10%. Né? Essa perda de peso aí sem a pessoa tá tomando um emagrecedor ou qualquer coisa, tá bom? Pessoal, na infecção aguda da AIDS, quando acabou ali a pessoa acabou do vírus do HIV ser transformado em AIDS, né? O que acontece? Pode apresentar então febre, né? Afecções dos gânglios linfáticos, faringite, dores musculares e articulações, ínguas e manchas na pele, que elas desaparecem após alguns dias, feridas na boca, esôfago e órgãos genitais. Eu acho que esse, pessoal, é o mais assim, importante, sabe? Que pelo menos todos os pacientes que eu vi que são portadores de HIV e depois se transformou em AIDS, só descobriu que ele estava com a doença da AIDS porque apareceu feridas nos órgãos genitais e na boca, né? Aí foi que ele descobriu, tá bom? Falta de apetite, estado de prostração. O que é, professor, estado de prostração? É aquele desânimo, cansaço, que a pessoa não tem coragem de nada, né? Esse aí é o estado de prostração, tá? Dor de cabeça, tem também sensibilidade à luz, tem a perda de peso, náuseas e vômitos, e tem emagrecimento não intencional, né? Fadiga, aumento dos linfonodos ou ínguas, sudorese noturna, calafrios, febre superior a 38 graus durante várias semanas, dor de cabeça, fadiga persistente e inexplicável, canseira, né? Canseira assim, inexplicável e persistente, visão turva ou distorcida, erupções cutâneas, né? Ou inchaços. E esses sintomas, pessoal, eles podem ser agravados conforme os dias eles for passando. Por quê, professor? Porque assim, o HIV, pessoal, e a AIDS, o vírus do HIV, ele vai atingir diretamente as células de defesa da pessoa, né? Fazendo com que o sistema imunológico dele seja praticamente destruído, né? E aí, quando acontece do sistema imunológico desse paciente estar muito rebaixado, qualquer doença aproveitadora, né, que dizem, elas chegando nesse paciente, elas se transformam numa doença muito grave, né? Um dos exemplos, tuberculose, pneumonias, né? Até mesmo uma gripe, né, mais forte um pouco, aí pode levar esse paciente até a óbito, né, pelo agravo, porque o corpo dele não consegue resistir, então, a doença, porque o corpo dele foi destruído, o seu sistema imunológico, né, pelo vírus do HIV, tá? Pessoal, eu creio assim, que o maior problema hoje do HIV ainda é o preconceito, tá? Não só o preconceito pelas pessoas da sociedade, né, mas também o preconceito pela própria pessoa em aceitar que ele é portador do vírus, né? E o pior é que esse preconceito, quando a pessoa ele não aceita que é portador do vírus, ele às vezes continua transmitindo.
porque ele acha que o exame que ele fez está errado, ou então ele acha que ele teve relação sexual com uma pessoa que depois descobriu que tinha o HIV e ele fala assim, ah, não, eu nem vou fazer porque eu tenho certeza que eu não tenho, que não sei o quê, né? E aí ele continua tendo relação sexual desprotegida e continua complicando a vida de outras pessoas, tá? Uma das coisas, pessoal, que é bom assim a gente sempre orientar as pessoas que vai às vezes fazer um exame, ou às vezes a pessoa que descobre, né, que tem ali o HIV, é bom a gente orientar que caracteriza-se em crime a pessoa que é portador do HIV e intencionalmente ele tem relação sexual com uma outra pessoa desprotegido com a intenção de transmitir o HIV para essa outra pessoa. Tá? Então, assim, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Por isso é importante que a gente oriente essa pessoa, né? A prevenção constante com a utilização de preservativo, mesmo no sexo oral. Tá? Às vezes a pessoa pensa, ah, mas no sexo oral vai transmitir pela boca, por mucosa oral? Transmite, pessoal, tá? Então tem que tomar cuidado. Não transmite em aperto de mão, abraço, utilização de mesma roupa, né? A transmissão, então, é feita por via sanguínea, né? Ou utilização de objetos pérfuro cortantes, como um exemplo, utilizo uma gilete para fazer a barba e eu sou portador de HIV e aí na mesma hora uma outra pessoa também utiliza e ele acaba se cortando, então tem resíduo de sangue ali, por exemplo, naquela gilete minha com o vírus do HIV, pode ser transmitido, tá? Então, assim, tem que prestar atenção nesses pontos, né? E também em relação sexual, né? Como eu já disse, e por mãe transmitido para os filhos, né? Antigamente se transmitia muito HIV através da transfusão sanguínea. Hoje é muito raro isso acontecer. Por quê? Porque todo o sangue que a gente recebe de doação, né, é feito um estudo desse sangue para ver se realmente esse sangue está puro, né? Se não tem nenhum tipo de doença, para que não tenha perigo de passar essa doença aí para outro paciente que vai receber, então, esse sangue, né? Pessoal, na unidade básica de saúde, o nosso trabalho basicamente é orientar as pessoas, jovens, adolescentes, né, pessoas já de mais idades, como eu já falei, eu acho em algumas aulas minhas, hoje em dia tem aumentado muito o caso de pessoas idosas portadoras de HIV. Tá? Por mais que 6% ainda dos portadores de HIV, eles sejam pessoas de idade entre 15 e 49 anos, né? Também a gente se ilude muito pensando assim, porque a pessoa que é portador de HIV são os homossexuais, igual era antigamente, né? Hoje não, pessoal, hoje foi descoberto que qualquer pessoa ele pode ter o HIV, né? Através de relação sexual aí, então não é mais o que as pessoas eles pensavam aí na década de 80, tá? Sim, pessoal, só para lembrar para vocês uma historinha. Como eles desconfiam que surgiu o HIV. Os cientistas, eles desconfiam que o HIV surgiu através do macaco, tá? Mas eles não dizem, por exemplo, que alguém foi lá e teve relação sexual com o macaco, por isso, né, foi portador daí do HIV, tá? Eles dizem assim que antigamente, nos anos 80 aí, o macaco ele servia de alimento lá na África, né? As pessoas eles utilizavam muito a carne do macaco, né, como alimento. E aí eles desconfiam que o vírus do HIV, ou um vírus parecido com o vírus do HIV, tomou conta aí do macaco, de uma população de macaco, e como eles comiam a carne desse macaco, alguém teve contato direto com o sangue desse macaco, né? E aí começou então a transmissão do HIV, tá? Então a historinha é mais ou menos essa aí, tá bom? Pessoal, HIV tem cura? Não tem cura, mas como eu disse, tem a prevenção, que é nós, os profissionais da área de saúde, que temos que bater firme na educação continuada, tá? Ensinar nas escolas, ensinar lá no postinho de saúde onde a gente trabalha, né? Até mesmo no hospital, como a pessoa deve se prevenir, né? Utilizando então preservativos, né? A pessoa que é portador já do HIV tentando não fazer múltiplos parceiros, né? Porque sabe que ele tem assim, uma probabilidade maior de transmissão, mesmo aí utilizando aí e utilizar sempre o preservativo, né?
Pessoal, uma pessoa que é portador de HIV, ele pode ter uma vida comum e normal, né? Nós não devemos ter preconceito com qualquer pessoa que seja portador de HIV, né? Também temos que ter ética profissional de não comentarmos o caso. Exemplo, chega alguém lá no postinho e a pessoa dá positivo para HIV, eu não tenho que ficar falando para todo mundo que ele é portador de HIV, né? Então, assim, eu tenho que manter o sigilo profissional comigo, né? Tenho que também, pessoal, orientar essa pessoa que é portador de HIV a fazer o tratamento de maneira correta, porque assim, como a mídia nos ensinou que pessoas portadoras de HIV vai morrer, portador de AIDS vai morrer, a gente se assusta, né? Ah, viu, você tem HIV, você tem AIDS aí, nossa, a pessoa fica doido, né? Porém, nós precisamos mostrar para essas pessoas que uma pessoa portador do vírus HIV ou mesmo da doença AIDS, né? Se ele tomar as medicações corretas, se ele fizer todos os métodos preventivos, né? Que existe, a pessoa ele vai ter uma vida não normal, né? Porque ele tem que tomar a medicação todo dia. Mas uma vida comum, né? Uma vida aí, se ele fosse viver 30, 40 anos a mais, ele vai viver do mesmo jeito, tá? Desde que ele faça o tratamento, né? E procure fazer a utilização correta aí do coquetel, né? Uma curiosidade, pessoal, não existe o coquetel de HIV para você comprar em uma farmácia, tá? Então vamos supor que um artista famoso teve lá uma relação sexual desprotegida, né? Ou então utilizou drogas com uma seringa, né? E compartilhada, ou foi portador de HIV por algum motivo. Esse artista ele vai ter que passar pela rede pública de saúde, tá? Ele vai ter que passar pelo SUS para conseguir, então, essa medicação, tá? Então, aqui no Brasil funciona dessa maneira. Todos os portadores de HIV ou de AIDS, eles devem, então, passar aí pela rede pública de saúde, né? Para poder buscar aí o seu tratamento, tá? Outra informação, pessoal, que nós devemos passar aí para os pacientes é que a pessoa que tem HIV ele pode trabalhar normal, pode tomar no mesmo copo, pode usar na mesma colher, que não vai ter problema nenhum, tá? Não vai ser transmitido por esse motivo, tá bom? Mães que são portadoras de HIV, se já estiverem gestantes, né? Se elas fizerem a utilização correta da medicação prescrita pelo médico e acompanhamento certo, né, dessa gestação, ela tem grande probabilidade de não transmitir o vírus para o seu bebezinho, tá? Então, assim, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Pessoal, creio que o nosso estágio de hoje seja isso, voltado então hoje especificamente ao HIV, né? Tentei demonstrar aí para vocês que HIV é o vírus, né? E a AIDS já é a doença propriamente dita, né? Quais são os sinais e sintomas dessa doença que pode aparecer aí nos pacientes. E método de prevenção é educação continuada, né? Sempre a gente bater em cima da utilização do preservativo, né? E também as pessoas rastrear as pessoas que são portadoras aí, né, para que eles tenham essa consciência, né, de que podem transmitir para outras pessoas e por isso elas devem utilizar também preservativos, né, e fazer aí os métodos corretos, tá bom? Pessoal, então o nosso estágio de hoje é isso, até segunda-feira, fiquem com Deus, tá? Até mais, pessoal, tchau.